Boa tarde, meu nome é Marcos Yuri, eu sou bolsista aqui do projeto IC Júnior da PUC. A tese de mestrado a qual eu fui inserido se trata sobre os resíduos cervejeiros, do aluno Leandro Piffer, orientado pelo professor Marcos Seferin. Então começarei falando sobre as cervejarias aqui do Brasil, com dados falados sobre o artigo Anuário da Cerveja de 2022. No Brasil, aqui, em 2022, o total de estabelecimentos registrados são 1.729, de produtos registrados, 42.831. Como dito, a grande quantidade de produtos aqui no Brasil produzidos acaba resultando em uma grande quantidade de resíduos, que são basicamente o que sobra dos materiais utilizados para tal produto. Que, nesse caso, um dos resíduos é o bagaço de malte, que é o principal enfoque desse projeto. O bagaço de malte, atualmente, ele já vem sendo utilizado para duas formas de reaproveitamento. A alimentação de animais, que se vê basicamente a ração para animais de pasto, e queima para a obtenção de combustível de biomassa. É você queimar, gerando CO2, os resíduos. Biogás, que é a mistura de gases orgânicos, que daí você consegue energia elétrica, gás de cozinha, coisas do tipo, ou você reaproveitar o bagaço como matéria-prima para formar outro tipo de material, ou então a forma da qual utilizamos, fazer um compósito polimérico com ele. O que é um compósito polimérico? É a junção de um polímero, que é um componente contínuo, que ele é composto de grandes cadeias de repetições de moléculas, não precisando ser necessariamente só um tipo de molécula, mas sempre grandes repetições delas, e uma carga de reforço, que por sua vez é um componente descontínuo, que sempre vem para algum tipo de melhora, alguma propriedade da matriz, que nesse caso é o polímero. Dentro dos polímeros tem seus tipos, do qual utilizamos aqui, é o poliuretano. O poliuretano tem seus exemplos no nosso dia a dia, que é espumas de colchões, travesseiros, isolantes acústicos, preservativos, bolas de futebol, calçados, dentre outros. Desses três primeiros aqui, espumas de colchões, travesseiros, isolantes acústicos, eles são espumas, que é justamente o que nós buscamos fazer nesse projeto. Então, o objetivo desse projeto é justamente nós utilizarmos o bagaço de malte como uma carga de reforço à espuma de poliuretano, fazendo um compósito polimérico com ela. Que dessa forma a gente dá algum tipo de utilidade a esse resíduo que vem dando um problema ambiental justamente por não ter ao certo o que fazer com ele. E com esse compósito polimérico, a gente utilizaria ele basicamente no processo de hidroponia, que é dessa imagem aqui. A gente usa um copinho que tem alguns furos aqui, ó, que daí a gente colocaria terra dentro desse copinho, então inseriria uma semente ali, que a gente colocaria então esse copinho atrás, em desses tubos aqui atrás, que nesses tubos vai escorrendo água, que daí a terra ela consegue absorver essa água para a hidratação da planta. E o poliuretano ele entraria justamente para isso, para absorver melhor a água, para hidratar melhor a planta. E a carga sendo o bagaço de malte, ele auxiliaria justamente por ter proteínas, fibras, óleos, que daí auxiliaria na nutrição da própria planta. E a forma da qual utilizamos como metodologia para fazer tanto o poliuretano puro e o poliuretano com bagaço de malte foi desta forma aqui com esses compostos. A única diferença é que o poliuretano puro não foi utilizado o terceiro composto, bagaço de malte 1%. Nós começamos utilizando óleo de mamona 27 gramas, 27 gramas de óleo de mamona, junto com o etileno glicol, que é o nosso extensor de cadeia, 2,5 gramas, e também 0,52 gramas do bagaço de malte, 1%. Então, juntamos eles e os misturamos. Depois, em um becker separado, a gente colocou o nosso surfactante, o larioetilsulfato de sódio, e o HDI, que é o nosso isocianato, que foram 1 grama e 21,2 gramas, respectivamente. Misturamos eles à mão ali 30 a 40 segundos, então colocamos junto com os outros três compostos. No final, a gente usou o DBTDL, que é o nosso catalisador, que ele não é necessário necessariamente ali na reação, mas ele ajuda a fazer ela ficar mais rápida. Depois disso, ao se formar, depois de 10 a 15 segundos, se formar a espuma rapidamente,
a gente deixou ela dentro de uma capela durante 24 horas, mais ou menos, ali, a temperatura ambiente, e depois colocamos em uma estufa 24 horas também, a 60 graus. Com isso, a gente conseguiu duas espumas. Uma delas, a espuma A, dessa imagem aqui, é a espuma pura, sem adição de bagaço de malte, que a gente consegue ver dela ser mais uniforme, mais branquinha em relação à espuma 2, a espuma B aqui, que ela é mais murcha e também é mais tonalizada por conta do bagaço de malte, por conta também da umidade do bagaço de malte, que quando secado, quando seco, acaba murchando e também deixando mais pesado por consequência. Então, a gente foi caracterizar essas amostras, que nós primeiro fomos ao MEV, a microscopia eletrônica de varredura, que a gente metalizou com ouro as duas amostras, então fomos ao MEV. Que na parte do MEV, a gente colocou 3 compostos. Um deles foi o poliuretano sem adição de bagaço, a gente colocou o próprio bagaço de malte e também o poliuretano com bagaço de malte para a gente conseguir perceber melhor quais que seriam as mudanças dentro do poliuretano com bagaço de malte. Aqui no PU puro, a gente consegue ver imagens de 60 vezes de magnitude, 80 vezes de magnitude, 100 vezes e 250 vezes de magnitude. Que ele é mais uniforme e não chegamos a medir necessariamente os poros aqui, os buraquinhos dele. Aqui vem o bagaço de malte moído, que por ele ser mais farelento, mais uma farinha, por assim dizer, a gente teve que fazer mais magnitude, mais vezes, mais um dele. Que o primeiro foi em 100 vezes, depois 500 vezes, depois 2.000 vezes e depois 8.000 vezes. E aqui a espuma de poliuretano com adição de bagaço, que em relação a sem bagaço, ela é bem mais bagunçada, por assim dizer. Que foram 60 vezes de magnitude, 80 vezes, 250 vezes e 1.000 vezes. Que a de 250 vezes e 1.000 vezes, a gente já consegue ver alguns detritos ali, principalmente em 1.000 vezes, que são o bagaço de malte. Outros resultados que procuramos foi o TGA e o DSC desses 3 compostos. Explicando rapidamente, o TGA, ele é essa linha verde aqui, que é quando você coloca a amostra dentro de uma máquina que ela vai aumentando a sua temperatura e conforme a temperatura vai criando esse gráfico, essa linha, que fala quanto que se perde da amostra, a porcentagem que se perde da amostra conforme a temperatura cresce. Então, para a espuma sem adição de bagaço, ela começa a se perder mais ou menos ali a massa em 250 graus e vai descendo até um pouco menos de 500 graus ali. E a linha vermelha é o DSC, que quando você coloca a amostra dentro de um sensor que vai fornecendo energia a ela, e assim a gente vai percebendo nessa linha vermelha como que ela reage dentro desse sensor. E a linha azul também tem a ver com o DSC, que é justamente que é feito um cálculo de derivação em relação a essa linha vermelha, certo? Agora o TGA e DSC da amostra de bagaço de malte, sobre o TGA já começa a se perder ali mais ou menos em 50 graus e vai até um pouco mais de 800 graus a se perder. E com a espuma com adição de bagaço, começa a se perder por volta de 250 graus também igual a sem bagaço, e até 450 graus. E o gráfico da DSC são semelhantes dos dois, certo? E sobre conclusão, o que percebemos como resultado desses? Que na parte do MEV, como dito antes, em 250 vezes e 1.000 vezes do poliuretano com bagaço de malte moído, a gente consegue ver ali o bagaço de malte moído na microscopia eletrônica, certo? E também conseguimos perceber tanto no MEV quanto a olho nu ali nas imagens dos dois polímeros, que o poliuretano ele acaba mudando a estrutura, a morfologia das células do PU, então acaba fazendo ele se expandir menos do que o PU puro, que acaba sendo mais eficiente sobre isso. Sobre o TGA, ambos polímeros eles começam a perder massa em 250 graus, e se acaba isso em 450 graus, mais ou menos, depois já não é tão mais significativo a perda. E no DSC, as diferenças são poucas sobre ambos os gráficos ali, dos dois polímeros. E sobre o projeto, as sugestões que teríamos para continuar ele caso tivéssemos mais tempo,
seria fazer outras análises, outras avaliações. Uma delas seria o FTIR, que é basicamente uma análise infravermelha, que a gente conseguiria determinar, a gente determinaria a composição química desse poliuretano. Análise dinâmico-mecânica, a gente conseguiria ver a força de empuxo e também de compressão, como que o poliuretano, a amostra, ela reagiria sobre isso. Avaliação da densidade, que vem basicamente a gente medindo quantas gramas pesa a amostra, então a gente dividindo pelo volume da própria amostra. E também inchamento em água, que isso é muito importante propriamente para o processo de hidroponia, né, para ver quanto que ele consegue absorver de água, que a gente medindo os gramas medindo os gramas da amostra, depois a gente colocando ela dentro d'água durante um tempo, tirando, deixando 24 horas fora ali, depois pesando novamente e vendo quantos gramas ficam a mais do que foi pesado antes ali para ver uma certa diferença. Então, sobre o projeto foi basicamente isso que a gente conseguiu até então, esse foi o relatório de tudo que foi feito aqui no projeto. E é isso. Obrigado.